A literatura é bem mais que a arte em palavras. É uma das formas que o ser humano encontrou para expressar suas emoções e sentimentos. É a forma pela qual o ser humano conseguiu driblar a sua finitude, porque ele conta e dá sentido como um processo histórico. Divinópolis é terra de muitos artistas, seja nas artes plásticas, na música e, é claro, na literatura. Mas alguns escritores ficam ocultos, o que não quer dizer que permanecem no anonimato. O que falta é um pouco mais de divulgação desses escritores, e o professor Pedro Pires Bessa nos conta um pouco mais do trabalho de alguns deles. Nós temos produção literária em Divinópolis de todos os gêneros. Um dos primeiros autores que eu tomei contato aqui foi na Academia Divinopolitana de Letras, que eu participei da academia, né? Sabe? Então Francisco Gontijo de Azevedo é um dos principais escritores, historiadores de Divinópolis, mas é historiador poeta, tá? O segundo autor divinopolitano que eu tomei contato foi o Rosenval Hudson de Oliveira, que ele é meu patrono na academia, tá? E ele tem duas obras formidáveis. Uma significa Pantanal de São Lourenço. Nós temos uma escritora, que é a Adélia Prado, que é conhecida no Brasil todo, no mundo todo, circula por toda parte. Mas nós temos, então, ao lado disso, vários outros grandes escritores, mas que não conseguem essa projeção, não conseguem fazer com que sua obra circule. Quer dizer, então nós temos uma literatura muito boa, muito abundante, mas que precisa ser descoberta, precisa ser valorizada, precisa ser difundida. Mercemiro Oliveira Silva é escritor de Pará de Minas, mas a maioria de seus trabalhos são voltados para a cidade de Divinópolis, onde vive desde os 14 anos. Contos é uma obra que, conforme nos mostra o título, reúne histórias de aventuras do cotidiano relatadas com muita emoção. É uma coletânea de pequenos contos que eu escrevi, variados, em 1981. Foi o primeiro. O livro de estreia, embora eu já tenha nascido com lápis na mão. Mercemiro, que já foi presidente da Academia Divinopolitana de Letras, já recebeu um prêmio internacional de literatura no ano de 1975. Que eu considero mais importante porque é internacional, né? É um prêmio de um texto de narrativa de viagem, ou crônica de viagem. E viagem é real, isso aí não é ficção. Antes de vir para Divinópolis, eu fui garçom. E como garçom, eu dirigi um carro, de carro-restaurante da rede mineira de viação, né? Que viajava de Belo Horizonte para Uberaba. Então era uma viagem longa e cheia de coisas interessantes no trajeto, né? Então eu escrevi essa crônica de viagem, ganhei um segundo lugar lá em Angola. Muitas vezes se pensa que o cenário da literatura é predominantemente masculino, mas a presença das mulheres na literatura em Divinópolis é marcante, com grandes nomes como o de Adélia Prado. A mulher pode oferecer para a literatura aquilo que ela tem de especial, de peculiar, o que é próprio de ambos e aquilo que ela tem de especial, de mais sensível, né, que é mais próprio da mulher. O jornalista Augusto Fidelis nasceu em Carmo da Mata. Em comemoração dos seus 50 anos de idade, lançou o livro O Julgamento da Cigarra. Na obra, ele faz uma releitura da fábula da cigarra e a formiga, trazendo para a ficção temas da vida real. Então, eu tive vontade sempre de escrever um livro. E os meus 50 anos estavam se aproximando, então eu precisava marcar bem os 50 anos. Poxa, a vida passou tão depressa, passou 50 anos, então eu tenho que marcar. Então, eu já tinha alguma coisa assim rascunhada e escolhi um tema. Então, eu queria falar sobre música, sobre a arte. Aí achei por bem pegar como mote
a fábula da cigarra e a formiga pelo seguinte, porque na fábula a formiga é a trabalhadora, é a que produz, e a cigarra que canta quer dizer, a vagabunda, né? E na verdade é bem assim, que a cigarra também tem a sua profissão, que é cantar. As formigas levavam-na, chovia, era o fim, triste outono fumarento, perto uma fonte em suave movimento, cantiga d'água trêmula carpia. Quando eu a conheci, ela trazia na voz um triste e doloroso aceno. Era a cigarra de maior talento, mais cantadeira dessa freguesia. Passo o cortejo entre as árvores amigas. Que tristeza nas folhas, que tristeza, que alegria nos olhos das formigas. Pobre cigarra, quando te levavam, enquanto te chorava a natureza, tuas irmãs e tua mãe cantavam. E aqui em Divinópolis, a escritora Sônia Figueiredo, natural de Pirapora, escreve com grande sentimentalismo o livro Enquanto Crescem os Pães. Escrever é uma necessidade. Você sente é tocada pela emoção e aquilo fica te perturbando a colocar para fora. E é o poema que dá nome ao livro, Enquanto Crescem os Pães, ele não diria que é o que mais marcou, mas é que expressa muito o que eu penso, o que eu sinto necessidade de pôr para fora, né? Enquanto crescem os pães, no calor das manhãs, empapada de prazer, canto alto, desafinado, escrevo versos, cato feijão, garimpo palavras de grão em grão, com a faca afiada e o golpe certeiro, retalho o peixe, corto na própria carne, salgo as feridas, adoço com mel o moído coração. A Academia Divinopolitana de Letras surgiu no ano de 1961, numa reunião em que estiveram presentes Sebastião Benfica Milagre, Jadir Vilela da Silva, José Maria Álvares da Silva Campos e Carlos Altivo. Ao longo de sua existência, a Academia realizou diversos eventos culturais. Tamanha sua importância para a cidade que merece um pouco mais de atenção. E as coisas, você veja, por exemplo, nós temos aqui em Divinópolis coisas muito complexas. Até hoje, a Academia de Divinopolitana não conseguiu um local próprio. Quer dizer, ela fica um dia que outro dia ali, já está sendo despejada, arrumamos aquele lugar lá na estação, está sendo despejada de lá. Então, sabe, infelizmente nós temos, por exemplo, a gente conseguiu uma estante na biblioteca para colocar isso, mas então falta realmente algo mais assim. Por exemplo, como nós temos a Academia Brasileira de Letras, a Academia Mineira de Letras, enquanto o poder, a Academia Carioca de Letras, enquanto o poder público não pega, porque individualmente a gente não tem condição de fazer isso, né? Bom, nessa antologia que eu resolvi abordar um tema mais terno, com o título Todas as Formas de Amor. O amor é a emoção humana mais sublime e agradável de sentir. Muitas vezes é erradamente confundido com a atração sexual, mas esse é outro sentimento de grande valor, embora, pois sem ele o mundo não cresce. E não cresce mesmo. É uma coisa muito séria, né? Então, viu, é um problema muito grave que está por aí acontecendo. Mas, apesar de tudo, a gente continua sendo poeta, a gente continua sendo artista, a gente continua produzindo, né? Quer saia, quer não, a gente produz, né?